Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda e empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas. Compartilharão suas trajetórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje nós vamos receber a Tamara. Tamara Bernal tem graduação em Design de Moda pela Faculdade Santa Marcelina, MBA em Gestão de E-Commerce de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduação em Gestão e Planejamento de Modelagem, Moda Praia e Esportiva pela Faculdade Senai. É estilista na Calvin Klein Jeans, especialista em malharia casual, feminina e infantil. Então, seja bem-vinda, Tamara. Obrigada. É um prazer receber você. E a gente gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória para nós. Eu vou compartilhar um arquivo de uma apresentação. Abriu! Ai, que ótimo! Agora vocês conseguem ver a apresentação. Deu certo, gente. 15 minutinhos. Eu coloquei na tela cheia, eu não consigo ver vocês. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me avisar que a que eu vou gente falando. interrompe. Fica tranquila. Vou falar mais um pouquinho sobre mim, né? Vocês já fizeram uma introdução, mas eu sou Tamara, eu tenho 33 anos, eu sou de São Paulo, e eu acho que, como a maior parte das pessoas que se interessam por moda, o meu interesse por moda começou desde a infância, desde que eu era criança. Então, desde pequena eu desenhava, fazia desenhos de moda, fazia roupa para boneca, pegava qualquer pedaço de pano que eu visse, eu improvisava alguma roupa para boneca. Isso se traduziu numa profissão que é uma profissão muito criativa, né? Ainda quando eu estava no ensino médio, eu já quis iniciar um pouco os meus conhecimentos da área. Então, eu comecei a fazer cursos livres de corte, costura, modelagem, desenho de moda, tudo que eu podia encontrar que existia assim disponível para fazer, eu meio que agarrei essa oportunidade e iniciei nesses cursos para conhecer um pouco mais sobre como que funciona, né, esse universo da moda, que é muito amplo e tem muitas áreas para a gente conhecer e desbravar. Eu, no caso, me formei em moda pela Faculdade Santa Marcelina, em 2012, e depois que eu me formei, também senti a necessidade de expandir um pouco meus conhecimentos e fiz algumas pós-graduações. A última pós-graduação eu, inclusive, estou cursando no momento, que é do Senai C-Ticket. Está sendo um conhecimento novo para mim. E eu comecei há mais de 7 anos na Calvin Klein, então estou aqui há bastante tempo. Eu iniciei num showroom da marca, lá em 2017, e em 2018 tive uma oportunidade como assistente de estilo dentro da marca, e até o tempo foi passando, eu fui crescendo um pouco aqui dentro, e cada vez conhecendo um pouco mais sobre o mercado e como que as coisas funcionam. E aí, hoje, eu queria trazer para vocês um pouquinho como que é esse dia a dia do estilista, o que a gente faz aqui, como que é os nossos desafios para desenvolver coleções e todas as coisas que são muito importantes no processo de desenvolver um produto de moda. Isso aqui é um pouquinho de um passo a passo do que a gente vai conversar, mas aqui durante a apresentação, sobre como que começa todo esse processo, né? Tudo começa com pesquisa. Então, é o primeiro passo sempre, de criar uma coleção de moda. Então, pesquisa, ela é muito ampla, ela é pesquisa de tendência, de shape, que é modelagem de peça, de tecido, matéria-prima, aviamento. Então, é uma pesquisa muito extensa e tem vários canais que a gente pode acessar para criar um conteúdo e compilar muitas referências legais para desenvolver um produto único, exclusivo para a marca que a gente trabalha. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre esse processo de pesquisa. Um dos principais canais, que eu acho que é onde tudo mais ou menos começa, é fazer um acompanhamento e uma análise dos principais desfiles de moda. A gente tem
várias cidades do mundo inteiro, com semanas de moda que são muito importantes. Então, tem Paris, Nova York, Londres, São Paulo, e até algumas não tão conhecidas, como Barcelona, Austrália. Sydney, na Austrália, tem vários desfiles legais. E é no desfile de moda que a gente começa a entender um pouquinho o que é a promessa para o futuro. Então, o que a gente tem ali no desfile que se repete, que a gente vê bastante? Então, às vezes, é uma jaqueta com muitos bolsos que se repete em vários desfiles. Então, aquilo é uma promessa para uma tendência do futuro. Ou uma estética, seja uma estética de esporte, ou uma estética romântica, uma estética gótica. Às vezes, isso se repete em vários desfiles. Seja uma combinação de cores, por exemplo. A combinação do vermelho com o marrom está em alta, eu vi em vários desfiles. Então, aqui começa... Mesmo o Met Gala, né, Tamara? Tô, tipo... Oi? Mesmo o Met Gala, né? Eu tô assim... Sim, com Minha cabeça certeza. explodiu, assim. Esse Met Gala foi muito maravilhoso, assim. Foi muito Sim, o lindo. Met Gala é tudo ali que sai da passarela. Geralmente é um vestido que sai da passarela e ele aparece ali no Met Gala. Então a gente Sim. pode conseguir observar aquilo sendo utilizado pelas celebridades e é sempre um evento muito grandioso, né? Então o desfile ele é muito legal para acompanhar. E, geralmente no processo de criação de coleção a gente sempre faz uma compilação. A gente salva todas as imagens possíveis assim de tudo que a gente vê de muito legal e organiza por marca para ter aquilo como material para ser utilizado depois. E tem aquela plataforma, tipo, é WGSN que chama? Sim, isso, essa que a gente vai Vocês falar um conhecem, pouquinho gente, também. WGSN? WGSN é ótima, ela é uma plataforma que todo mundo usa muito, assim, nas marcas de moda. É uma plataforma paga, então geralmente a marca disponibiliza para os funcionários, ou no caso, algumas faculdades de moda também disponibilizam a ferramenta do WGSN, e ela é super completa. Então, também ali dentro do WGSN você vai encontrar todas as fotos de desfile que você precisar. Eles também fazem alguns relatórios de tendências, né, que são as apostas para o futuro. Então, a gente tinha um tempo atrás que tinha as modas do Barbiecore, o balletcore, que estava muito em alta. Aquilo com certeza foi antecipado pelo WGSN, um pouco antes de estourar, de virar um boom, assim, e todo mundo querer peças com aquela estética, com aquela tendência. Não, e mesmo quando a Beyoncé começou a fazer aquela coisa tipo cowboy, eu lembro que eu também tava fazendo pós-graduação e todo mundo, tipo, meu, fazia muito tempo que ela já tava, tipo, introduzindo isso e de repente, tipo, explodiu e muita gente já sabia, né? Tipo, pras Sim, com coleções. certeza. E as celebridades, eles antecipam muito, assim, eles têm acesso desde cedo àquilo que é promessa. E aí, querendo ou não, eles geram, eles influenciam o consumo das pessoas, né? Então, eles antecipam e ajudam a influenciar esse consumo do futuro. Então, o WGSN é uma dessas plataformas que é muito legal. E aí eu trouxe aqui mais ou menos um print de uma carinha de como que é a página, né? Esses reports, né, que eles fazem. Eu tinha passado por uma página de apresentação e a gente Ah, boa. continua agora. A página dos desfiles, que acho que vocês não conseguiram ver, Não, é boa. provavelmente. Então eu trouxe aqui uma carinha do que tem agora, os desfiles. E o WGSN, para vocês verem mais ou menos como que é a cara do que você encontra dentro dessa plataforma. E não tem nada, nenhum acesso, tipo, popular, assim, gratuito. O que você O indica, W assim, para quem não... Porque, assim, quem não trabalha exatamente com isso, né? Pra você pagar uma plataforma todo mês, tipo, fica pesado, né? Sim, geralmente existem páginas tipo Vogue Runway, a FFW, também uma opção que eles colocam fotos de desfiles de maneira gratuita. Uhum. Esses reportes, né, que eles fazem, que é pensando no futuro, esse tipo de conteúdo geralmente ele é um conteúdo pago, é mais difícil de você ter acesso Tá. fora de uma marca ou de uma instituição de ensino que fornece isso para os alunos, no caso. Então, infelizmente, o WG ele é muito incrível, mas ele é realmente mais para quem tem acesso realmente à ferramenta.
Sim. Mas no dia a dia de uma marca de moda, com certeza é uma ferramenta que vai ser muito usada para fazer pesquisa. E, além disso, também tem momentos de pesquisa de campo. Então, é o momento que a gente vai todo mundo para o shopping, e não só no shopping, também em sites de marcas, né? A gente vai pesquisar o que tem para o consumidor, o que está disponível nas marcas, quais são os nossos concorrentes, o que tem de legal no shopping. Então, é o momento da gente ir em loja, tira foto, às vezes a gente tira foto meio escondidinho, assim, porque nem todas as marcas gostam de deixar que fotografe, mas é um momento muito divertido de você ter o contato realmente com a peça e fotografar detalhes, às vezes um bolso, às vezes um detalhe da calça. Então, é um momento muito rico de pesquisa de campo. E acho que para quem trabalha com moda, você conhecer marcas diferentes, assim, é muito importante para enriquecer as suas referências. Então, quanto mais marcas legais você conseguir conhecer, é melhor. Então, às vezes, fuçar na internet, pesquisar marcas de outros países, o que for, assim, e sair salvando fotos de detalhamentos. O Pinterest tem muita imagem legal também, que a gente consegue usar bastante. Então, esse momento de pesquisar o produto final ali para o consumidor, ele é muito importante. A pesquisa de campo. E a pesquisa é extensa no momento de desenvolvimento de coleção. A gente também atende fornecedores. Então, fornecedores de matéria-prima de aviamento, então, fornecedor que tem vários tipos de cadarço diferentes, tecidos diferenciados. E é nesse momento que a gente começa a separar um pouquinho aquilo que a gente gosta e que tem vontade de usar para desenvolver uma coleção. Então, detalhamento de aviamentação e de tecidos, assim, que teria uma cara do produto que a gente quer desenvolver. E para vocês que são grandes, Tamara, os fornecedores chegam até você ou você sempre faz a pesquisa, tipo, você vai atrás dos fornecedores? Depende muito. Tem casos que os fornecedores vêm até a gente e tem casos que a gente que vai até eles. Depende muito do fornecedor. Tem fornecedor que tem um showroom grande, então a gente visita e tem acesso a muitas peças que são feitas com aqueles tecidos. Então, além de ver o tecido ali que eles estão lançando como tendência, você também consegue ver ele aplicado numa peça para entender o caimento daquele tecido, os acabamentos como que ficam. Então, é muito, muito legal e muito enriquecedor quando o fornecedor tem um showroom que a gente consegue visitar. Mas isso depende muito, às vezes depende também do tempo que a gente tem. Porque, às vezes, dependendo da correria do momento, você não consegue se deslocar até um local, então acaba sendo mais ágil atender o fornecedor. Sim. E olhar ali rapidamente o que ele tem de novidade. Sim. E depois de fazer essa extensa pesquisa, né? A gente pesquisou tendência, pesquisou cor, pesquisou materiais. A gente começa a definir ali qual a cara que a gente quer para a nossa coleção. Então, é um momento que a equipe de estilo se junta, se reúne e define qual a estética que vai ser, se essa coleção ela vai ter um tema específico, ou se essa coleção vai ter um mood de imagens que mostra ali mais ou menos qual a carinha que a gente quer, né, para o produto, e também define qual que vai ser essa cartela de cor. Geralmente essa cartela, ela sempre tem que ter cores de tendência, que são cores que a gente ali na frente vai ver no mercado, e o consumidor ele acaba sendo influenciado, que nem o marrom, né? O marrom tá em tudo quanto é lugar. Todo mundo passou a gostar do marrom, assim, a maioria das pessoas, acho. Então, essa cartela ela tem essas cores que são tendências e que são promessa para o futuro. Geralmente a gente se antecipa pelo menos um ano e meio, dependendo da marca. Então, para vocês terem uma ideia, aqui na Calvin Klein a gente está fazendo o inverno de 2026 e a gente vai começar a fazer o verão de 2027. Então, é um calendário bem antecipado, realmente, do que é promessa para o futuro, né? E aí, depois de planejar e definir essa cara dessa marca, a gente começa a organizar o que a gente compilou. Então, vai ser recebido um planejamento
da quantidade de peças que a coleção precisa ter. E esse planejamento, geralmente, ele é distribuído por armarinhos. Então, a coleção, ela tem, normalmente aqui na Calvin Klein, 4 armarinhos, que é a maneira como a gente trabalha. Acho que tem algumas marcas que podem trabalhar de maneira diferente, mas tendo mais ou menos passando um pouco como a gente opera aqui. Então, o primeiro armarinho tem uma combinação de cor, que é uma combinação tendência, e o segundo armarinho outra combinação. E aí a gente começa a organizar todas aquelas referências que a gente separou, todos aqueles tecidos e aqueles aviamentos que a gente separou, a gente começa a organizar por vontades. Então, é uma família de produtos nesse tecido, com esses detalhamentos. Outra família de produto nesse tecido, com esse detalhamento de costura. E aí a gente vai separando mais ou menos quais são as vontades dessa coleção, para na sequência a gente desenhar. Então a gente tem desenho de todas as peças da coleção, aí começa a ficar bonitinho assim a organização. Então a gente desenha geralmente por famílias, né? Um produto ele dificilmente fica sozinho, ele tem outras peças que acompanham o mesmo tecido, o mesmo detalhe. E esses são os armarinhos aqui do lado para vocês darem uma enxergada mais ou menos como que fica. Porque as peças precisam se combinar, então a gente precisa oferecer para o cliente opções de uso, que ele vai combinar essa jaqueta com essa saia, com essa calça, e vai ter muitas opções de combinação para essas peças. E, Tamara, você que faz tudo, né? Desde a pesquisa até o desenho, é tipo você com a sua equipe, é isso? Isso, exatamente. É Sou muita eu coisa. e uma equipe de assistentes de estilo. É um processo bem extenso, assim, tem muitos detalhes, né? E a gente se junta. Nada é pensado sozinho, é sempre uma construção de ideias, o que eu acho que é o mais legal de trabalhar com moda. Porque é um pouquinho do que cada um pensa, é uma ideia de um recorte que veio de uma pessoa, uma ideia de um acabamento que veio de outra pessoa. Então é muito rico você construir uma coisa com um pouquinho de cada um, assim. Então nunca é algo de uma única pessoa, é sempre uma equipe trabalhando em conjunto para fazer esse produto ficar cada vez mais bonito e mais comercial e vender bastante, que é, acho que é um dos nossos objetivos. Sim. E aí, só tomar um pouquinho já. Depois que a gente desenha, né, toda a coleção, a gente vai numa parte mais burocrática do produto, que aí é uma parte mais chatinha, mas que ela é muito importante. Que a gente começa a fazer uma ficha de desenvolvimento. Essa ficha, ela é extremamente importante, porque ela precisa ter mais possível de detalhes que você puder colocar e explicar para que esse produto fique com a cara que você imaginou. Então, geralmente, nem todas as empresas, mas aqui na Calvin Klein a gente manda essa ficha para um fornecedor que às vezes ele está em Santa Catarina. Então, ele não está aqui próximo, eu não consigo estar ali no dia a dia conversando com ele, mostrando, vendo o que está sendo feito. Então, a minha ficha precisa ser o mais clara possível para que ele faça esse produto da melhor maneira possível e eu receba ele como eu esperava que ele fosse ficar, né, no caso. Super. Tamara, a Zaya está perguntando aqui se eles podem ter acesso ao slide. Sim, eu posso compartilhar para vocês. Com Legal, gente. certeza. Então depois eu mando para vocês. Eu tenho muito, muito detalhamento Legal. ali. Tem bastante informação, né? Então, a gente tem essa ficha e depois que essa ficha é feita, a gente tem todo um processo de confecção dessas peças. Então, a gente manda essa ficha para o nosso fornecedor, que às vezes está em outro estado, e geralmente a gente viaja até esse fornecedor, já depois de enviar essas fichas, para a gente discutir sobre esse produto. Porque o que acontece? Às vezes a gente pensou num detalhamento que ele é meio difícil de ser feito, acontece. Então, às vezes o nosso fornecedor ele vai avaliar aquilo que a gente tem de expectativa e vai falar, olha, eu não consigo fazer esse bolso desse jeito, porque é muito difícil, eu não consigo costurar, ou isso não dá certo, ou isso fica muito caro. Então a gente conversa ali e faz ajustes para que esse produto fique o melhor possível no final.
E depois que a gente volta, a gente também acompanha diariamente com essas pessoas via WhatsApp, via e-mail, que seja. Então, é todos os dias conversando com o fornecedor ali no celular, em tempo real. Nem parece que a gente está longe, assim. A pessoa está lá em Santa Catarina, às vezes eu falo mais com ela do que com a minha mãe, por exemplo. Então, tem muito detalhe para conversar, muito detalhe para ajustar. Às vezes, alguns imprevistos no meio do caminho que a gente precisa estar ali disponível para resolver, para correr atrás, para ligar para fulano, para o ciclano, para conseguir fazer isso dar certo e chegar dentro do tempo que a gente precisa. Porque às vezes os prazos que a gente tem, eles são um pouco curtos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios ali do dia a dia, né? E vocês chegam a receber uma piloto antes? Porque é Sim, a longe, gente né? recebe. A gente sempre Então. recebe uma piloto. E Aham. aí, quando eu recebo essa piloto, eu sempre vou avaliar se ela tá boa, se ela tá com a cara que eu queria. Às vezes ela não vem legal, às vezes eu tenho que mandá-la de volta, às vezes eu tenho que Sim, pedir para refazer, acontece assim. Então, às vezes eu tenho que, ela veio comprida, eu tenho que provar ali correndo em alguém, alfinetar onde eu quero que, tipo, que arrume, mande de volta pro fornecedor para ele fazer, sim, porque é sempre muito corrido. A gente tem um mês e meio no máximo para receber essas pilotos. Então, é um processo longo. O fornecedor vai comprar um tecido, vai fazer uma modelagem, vai cortar, costurar. Às vezes tem uma estampa, às vezes tem um tingimento. Então, é um processo que ele demora, então a gente tem que ali se ajudar ao máximo possível para fazer com que as coisas funcionem dentro do tempo que a gente precisa. sim. Então, depois que a gente recebe todos esses produtos, a gente vai organizar essa coleção, né? Por dentro daqueles armarinhos ali que eu mostrei para vocês já. A gente vai organizar, a gente vai colocar o preço de todos os produtos. Então, tudo tem que ter precificação. A gente faz uma planilha, porque precisa organizar essas peças, né, em planilha. Aí é um passo super chato que a gente tem umas planilhas bem grandes que a gente coloca todos os detalhes de tecido, de aviamento, de composição da malha, todos os detalhes técnicos, e a gente apresenta essas peças para uma diretoria que vai validar esta coleção. Então, essa parte que a gente vai realmente mostrar aquilo que a gente desenvolveu, que é o que a gente chama aqui de comitê de apresentação. Então, esse comitê, às vezes, o produto, ele muda bastante. Isso acontece. Às vezes o tecido muda, ou às vezes ele ficou muito caro, a gente precisa ajustar, ou a gente precisa tirar coisas que a gente colocou, que a gente queria ter, mas às vezes não consegue porque fica um pouco caro e precisa mexer no preço da peça. Então, ele é muito vivo esse processo. Então, às vezes uma peça muda bastante e tá tudo bem, faz parte do processo. E aí, depois que a gente aprovou essa coleção, tem produtos que eles saem, que eles são cancelados, tem produtos que eles mudam e tem produtos que vivem do jeito que eles nasceram mesmo. A gente tem que provar essa coleção inteira. Então, é o momento que, inclusive, a gente está fazendo agora aqui. A gente está no momento de prova de roupa. A prova de roupa, a gente vai vestir essa peça numa modelo, que está dentro da tabela de medidas específica da marca. E a gente tem que garantir um ajuste perfeito para essa peça. Então, ali a gente vai avaliar, vai medir toda essa peça para ver como que está o tamanho dela. A gente vai avaliar o caimento, a gente vai avaliar se o acabamento que a gente pediu ficou bom ou se ficou ruim. Às vezes a gente tem que fazer alterações, porque às vezes, sei lá, uma gola alta, ela não está passando na cabeça. Eu preciso mudar o acabamento para garantir que as pessoas vão conseguir vestir aquela peça. Sim. Ou uma manga está muito justa, está dando defeito, eu preciso mexer nessa peça para garantir que ela vai chegar lá na loja, lá na frente, da melhor maneira possível. Então a gente olha todos os detalhes com muito cuidado dessa peça, a gente define uma tabela de medida para ela, e aí a gente faz todo um relatório do que esse produto precisa até essa peça que eu coloquei na foto, vocês podem ver, a gente ajustou o decote aqui das costas, a gente subiu esse decote, então a gente já faz todos esses ajustes para o produto final ficar muito mais bonito, né? E depois que a gente faz a prova de roupa, a gente faz uma outra ficha. Então a gente tem dois momentos de ficha técnica, que é o momento que a gente faz uma ficha para o pessoal aqui do departamento de compras negociar esse produto com o nosso fornecedor.
Então, eles conversam com o fornecedor para, às vezes, chegar no preço que a gente pretendia para essa peça. Ou fazer alguns ajustes e negociar o prazo de entrega. E aí aqui tem uma carinha mais ou menos de uma ficha que a gente faz aqui na Calvin Klein. Óbvio que cada marca, às vezes, vai ter uma peculiaridade, né? Então, às vezes, o jeito que a gente trabalha aqui é de uma maneira, em outra marca, talvez vai ser um pouco mais sistematizado, eles vão ter um sistema diferenciado do nosso. Então, isso realmente vai depender muito da marca, mas no geral, assim, você sempre vai precisar ter uma ficha técnica, um código do aviamento que você escolheu, com o tecido que você escolheu. E aí gera um código, por exemplo, que é uma referência, que se você for na loja, esse produto vai estar com essa referência para você comprar. Então, é um processo muito importante. E por último, a gente tem a materialização desse produto, né? Depois de todo esse processo extenso e longo, geralmente depois de uns 6 meses, assim, quase, a gente tem o produto pronto. A gente recebe esse mostruário. Esse mostruário ele vai ser vendido, né, para os nossos lojistas parceiros, para pessoas que têm franquias na marca. A gente vai fazer foto desse produto para fazer um catálogo, para fazer material de redes sociais, para fazer materiais de marketing. E a gente monta um showroom bem bonito aqui, que eu acho que talvez, não sei se vocês vão conhecer também no dia da visita, pode ser que sim. A gente monta um showroom bem bonito para a gente vender para os nossos clientes. E a gente cuida desse produto até o final, até ele chegar na loja para o cliente final, que aí vocês podem ir lá e consumir essas peças e comprar esses produtos. E esse é o nosso processo, muito extenso, mas que tem muitos detalhezinhos importantes. E aí eu trouxe também para vocês alguns desafios. A gente precisa pensar quando a gente quer trabalhar com moda, né? Porque às vezes a área de moda ela tem um pouco de um glamour, assim. E existem alguns detalhes que nem sempre são como a gente espera. Isso acho que acontece em qualquer carreira que a gente escolher. Então, um pouco conforme eu comentei, o desenvolvimento às vezes tem que ter um pé no chão. Então, às vezes a gente pode ser criativo, mas essa peça ela precisa ser viável, ela precisa funcionar, ela precisa ser comercial. Você está aberto a críticas também, porque às vezes você vai receber feedback dessas peças de diversas áreas. Então, várias pessoas vão avaliar aquele produto, vão trazer ideias para aquele produto e vão ajustar esse produto conforme o que for necessário. Então, às vezes a gente tem que se desapegar ao nosso gosto pessoal, porque a gente está fazendo esse produto para a marca. Então, ele precisa ter a cara do que condiz com a marca, às vezes não necessariamente vai ser o nosso gosto pessoal, ao que a gente usaria. Então, tem que se desapegar um pouco nisso e pensar o que é melhor para a cara dessa marca que você está trabalhando. E os produtos, eles precisam ser comerciais, né? Então, o nosso objetivo final é que isso agrade o público final, então, ele precisa agradar o maior número de pessoas possíveis e ele precisa ser produtivo. O nosso fornecedor, ele precisa conseguir fazer. Porque às vezes a gente tem ideias muito incríveis e muito complicadas de produzir. E não necessariamente aqui no Brasil, ou seja, for fazer importar também, enfim, os nossos fornecedores vão conseguir fazer aquela ideia que a gente teve. Às vezes é muito complicado, às vezes ele não tem uma máquina que é específica para fazer isso, ou às vezes ele não tem pessoas que costurem aquele detalhe que você pensou. Então, ele precisa ser, né, produzível pelos fornecedores. São vários detalhezinhos, às vezes o tecido que a gente escolheu, ele é muito incrível, ele é muito lindo, a gente adorou, o toque dele é maravilhoso, mas ele tem um preço super alto. Então, ele não funciona. Então, eu não poderia trabalhar ou eu precisaria pensar muito bem qual vai ser esse produto. Ele talvez não vai poder ter tantos detalhes como eu gostaria de colocar, porque senão ele vai ficar muito caro. Então, tem que ter esse equilíbrio. Às vezes, um tecido mais caro precisa pensar muito bem o que você coloca nessa peça. E também entender que existem muitos processos burocráticos que fazem parte, assim, do processo de desenvolvimento das coleções e que são muito importantes para a gente garantir que vai ter uma organização e que as coisas vão funcionar e vão chegar até o final
da melhor maneira possível. Uma coisa importante de citar também, que às vezes os prazos que a gente trabalha são mais apertados. Acho que o mundo da moda ele é bem corrido, então é importante a gente conseguir solucionar os problemas, como atrasos ou alguns outros problemas, ter jogo de cintura para a gente resolver e se planejar. E aí trouxe também algumas competências técnicas e comportamentais que podem ajudar bastante a gente a se desenrolar da melhor maneira possível, assim. Eu acho que um bom desenho técnico, então é uma coisa que é importante a gente treinar bastante, se você vai trabalhar como assistente de estilo ou como estilista, você ter um desenho que mostre com clareza para quem vai costurar essa peça, o que precisa ter ali. Você saber um pouco de modelagem é bom. Óbvio que ninguém precisa ser modelista, mas você entender um pouquinho sobre ajuda bastante para você saber se aquela peça tá do jeito que você pensou, tá do jeito que você queria, se tem algum problema ali que precisa ser solucionado. Você conhecer um pouco de tecidos, então ter uma curiosidade, pega um tecido, toca no tecido, olhar a composição, perguntar para um fornecedor qual a diferença entre um, a diferença entre outro, o que é essa composição em relação a essa. Então, ter uma curiosidade ali de pesquisar e perguntar e ir a fundo para conhecer um pouco sobre os tecidos. Costura e acabamento também, o que a gente puder perguntar. Nossa, eu acho que quem tem boca vai a Roma, né? A gente pergunta para o fornecedor, tira a dúvida, olha, vai na loja, pega a peça, vira do avesso, tira a foto, presta atenção em todos esses detalhes do que é que compõe aquela peça. Isso é muito importante, assim, para a gente começar a conhecer um pouco sobre os acabamentos. E, como eu disse, perguntar para o fornecedor, às vezes é ótimo, que ele explica para a gente o que é aquilo, como é feito, qual a máquina que faz. E algumas competências comportamentais que são boas é você conseguir trabalhar em equipe, que eu acho que é ótimo, porque a gente tem várias pessoas, né, numa empresa e o trabalho de todo mundo depende, às vezes, do trabalho da outra pessoa. Então, a gente trabalhar em conjunto, pensando no melhor para o produto, é o ideal também. Saber gerenciar o tempo e ser uma pessoa muito curiosa para ir atrás e conhecer mais sobre os detalhamentos e tudo mais. Se eu estiver falando muito rápido, pode me avisar, tá? Ótimo, Tamara. Vou pedir para quem tiver pergunta me mandando no chat aqui, que eu vou ajudando vocês a falar. Ou a gente abre depois da câmera mais no finalzinho. Mas tá Tá ótimo, certo. pode seguir. E eu trouxe também algumas dicas de cursos livres para quem quer iniciar. Para quem não está fazendo faculdade de moda ou não tem nenhum curso na área e tem vontade de fazer, vontade de conhecer mais, eu trouxe duas dicas de instituições que oferecem cursos. No caso, o Senai tem cursos com bolsa de 100%. Quando eu estava lá atrás, no ensino médio, eu fiz esses cursos do Senai. Eu fiz curso de costura, curso de modelagem, curso de desenho de moda lá. Todos eu fiz gratuitamente, não paguei por nada. Então foi muito, muito enriquecedor. Assim, eu cheguei na faculdade já tendo uma base de conhecimento. Então, o Senai, eu acho que vale entrar no site deles, dar uma olhada. Se não tiver turma aberta, vale dar uma ligada ou perguntar ali no chat como que funciona. Na minha época, era para pessoas que não estavam empregadas no momento. Eu acho que se você não tivesse com nenhum contrato de trabalho, você conseguia fazer esse curso. Eles tinham as bolsas de 100%. E também eu vim do Fundo Social São Paulo, eles têm uma escola de moda e arte. E também oferece alguns cursos gratuitos na área de moda. Inclusive, o curso de marketing e comunicação de moda está com inscrições abertas agora. Eu acho que é bem interessante, às vezes, dar uma olhada e entrar no site, perguntar, assim, se informar um pouco mais, porque são cursos bem legais, assim. Quando eu fiz no Senai, nossa, era muito bom, realmente, aprendi bastante coisa. E, por final, a gente fala um pouquinho sobre sustentabilidade na cadeia de moda, né? Acho que é um tema muito importante. Hoje é um dos temas mais recorrentes dentro, né, do mercado de moda.
Acho que a moda tem um desafio muito grande de conseguir fazer uma produção de maneira mais sustentável, com menos descarte, com menos poluente. E cada vez mais as marcas exigem isso dos produtos. Então, as marcas buscam ajustar a sua produção para ter um produto mais sustentável possível. Então, existem desafios, né, de a gente conseguir atingir isso ainda. Acho que a gente ainda no Brasil tem um pouquinho de dificuldade para acessar matérias-primas sustentáveis, ou às vezes elas são um pouco mais caras. E também é um desafio da gente pensar na produção, né, em quantidade versus a redução do impacto ambiental. Porque a gente produz muita roupa no mundo, muita roupa. E a maior parte dessa roupa, ela tá ali sobrando, né? Ela não é necessariamente usada ou consumida. Então, a gente talvez precisaria, aos poucos, conseguir fazer uma produção mais sustentável na moda. Como que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia de desenvolvimento de coleção? Ter uma coleção mais bem pensada dentro daquele mix de produtos que a gente recebe. Então, a gente não ficar fazendo muita peça a mais, que depois não vai entrar, então aquele produto é descartado. Ou a gente tentar pensar a peça da maneira mais assertiva, para não precisar ficar refazendo essa peça. Então, quanto mais vezes você refaz a peça, mais desperdício de tecido. Então, aquela peça ela não vai ser consumida, ela não vai ser usada, então ela acaba sendo jogada fora depois. Então, ter esse cuidado no dia a dia para reduzir, dentro do que a gente pode, o nosso impacto, né? E existem alguns meios também da gente melhorar, que eu acho que está crescendo muito, né, no mercado de moda, reduzir o impacto, que é, por exemplo, no avanço tecnológico, a gente tem as modelagens digitais. Então, a gente não precisa mais gastar tanto papel, a gente faz direto ali no computador, corta direto no tecido, você não tem tanto desperdício, reduz a amostra física e tudo mais. E aqui na Calvin Klein, a gente é muito comprometido com a sustentabilidade da marca. Então, a Calvin Klein tem uma meta, né, que é a meta que a gente está trabalhando agora, que foi a partir de agora de 2025, 100% dos nossos tecidos de algodão, lã e viscose têm que ser certificados. Então, a gente trabalha com algumas certificações como o BCI, que é a Better Cotton Initiative, a Lenzing Ecovero, que é um fio de viscose que ele é controlado toda a cadeia, desde o plantio, né, para fazer o tecido e tudo mais. Então, ele é rastreado. A gente tem o GOTS, que é uma certificação de algodão orgânico. A Birla, que também é uma certificação de viscose. Então, todo o desenvolvimento da Calvin Klein de algodão, viscose e lã, ele tá dentro dessa certificação. E para 2030 a gente tem uma meta de trabalhar com todas as outras fibras também certificadas. Então, o poliéster, o modal, todas as outras fibras vão ser certificadas até 2030. E a gente tem também alguns órgãos que ajudam a gente a ter certeza, né, que as coisas estão sendo feitas da maneira correta. E a BVTEX, por exemplo, é um desses órgãos, né, que ela promove boas práticas e certifica os fornecedores que a gente trabalha. Então, a maior parte das grandes marcas hoje só trabalham com fornecedores que são certificados por esse órgão, da BVTEX. E eu trouxe também para vocês, pensando nesse tema da sustentabilidade, algumas indicações, né, de livro, site, um canal no YouTube, e depois eu vou mandar a apresentação para vocês conseguirem acessar. Então, o livro Moda com Propósito, para entender a moda além do produto, né? Ela propõe uma reflexão sobre consumo consciente, sobre ética e sustentabilidade. O site Fashion Revolution, que eu acho que é bem conhecido, né? Ele tem um foco em transformar a indústria da moda por meio da transparência, responsabilidade social e consumo consciente. Um canal no YouTube Moda Pé no Chão, ele aborda de forma acessível temas como sustentabilidade, consumo responsável e todos os bastidores da indústria da moda. Temos aqui o Instagram Moda Crônica, criada pela jornalista Marina Calerato. É um espaço de reflexão e crítica sobre quais são os impactos sociais e culturais e ambientais da indústria da moda.
E também o documentário The True Cost, que ele também revela o impacto, né, dos bastidores da indústria e esse impacto ambiental, que eu acho que é um dos maiores desafios a gente conseguir melhorar dentro da indústria da moda como um todo. E seria isso, a minha apresentação. Eu trouxe aqui mais ou menos os meus contatos para vocês. Tem o meu Instagram, o meu LinkedIn, aí vocês podem ficar à vontade para me adicionar se alguém tiver interesse. Meu Instagram, ele não tem nada, não reparem. Eu não costumo postar fotos, mas são as minhas redes sociais. Ai, maravilha, Tamara, foi maravilhoso. Ai, Marcelo, Muito, vocês muito têm... bom. Ficou muito bem, eu amei. E eu queria também falar, gente, se alguém quiser fazer uma perguntinha, como a gente acabou atrasando um pouquinho, todo mundo adorou, viu, Tamara? Todo Ai, mundo que ótimo. Trouxe comentando bastante aqui. coisa, né? Foi um pouco extenso. Sim, não, mas foi super completo. Muito bacana mesmo. Gente, se alguém quiser abrir a câmera, fazer uma pergunta, ou perguntar aqui no chat, acho que dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha para a gente finalizar. Mas com certeza, né, agora que eles vão te visitar também, Ai, vão ter sim. um contato direto também pessoalmente com a Tamara na Calvin Klein. Eu vi uma das perguntas. Ah, já responderam, né? Onde estava abertas as inscrições para marketing e comunicação de moda no Fundo Social. Sim. Eu sei que tem uma lista de espera para esses cursos, mas acho que vale muito a pena ir atrás. E também os do Senai vale muito a pena. Quando eu fiz, foi ali lá em Haia, no Bom Retiro. Hoje eu acho que está no Brás. E é muito completo, assim. Então vale muito a pena super ir atrás, assim. Eu fiz também um curso de modelagem de blusas lá também, em Ah, era julho. muito. É pegada, né? Tipo, segunda a sexta, um horário super completo, assim, tipo, Aham. umas 5, umas 6. Mas os professores são maravilhosos, né? E toda a infraestrutura que eles têm é muito bom, né? O Senai é muito completo. Sim. No Fundo Social eu não conheço. Ah, Ah, ó, eles eles visitaram o visitaram. Senai Brasa, é muito legal lá. O tour é excelente, assim. Que eles têm maquinários, tem toda a parte de tingimento, de malha para conhecer. Isso, assim, é muito enriquecedor. Quem puder ir conhecer, é ótimo, assim. Muito bom. A Zaya tá levantando a mão. Pode falar, Zaya. Oi, boa noite, tudo bom, Tamara? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu adorei a aula, tá Ai, bom? que bom. E eu fiquei com uma dúvida, que pode ser uma dúvida um pouco leiga, não sei, Ah, fica tranquilo. mas eu gostaria de saber o que faz de uma coleção ser comercial, sabe? Quais as características que essa coleção precisa ter para que ela seja considerada uma coleção comercial, realmente uma coleção feita para vender e para atingir públicos. Isso vai variar um pouco do público da marca que você está trabalhando. Porque às vezes o público de uma marca ele pode ter uma informação de moda, mas e querer coisas mais diferentes, e talvez um público de uma outra marca seja um pouco mais conservador aqui, ali naquilo que ele espera num produto. Então, vale você avaliar aquilo, por exemplo, que vendeu numa coleção passada, para você entender o que deu certo, o que não deu certo. Então, a gente sempre olha para o passado antes de começar uma próxima coleção. Esse é o primeiro passo. Também feedback de clientes e um pouco daquilo que eu acho que é tendência, que a gente sabe que dentro ali da medida do que é, vamos dizer, como que eu posso falar a palavra? Do que é mais seguro, vamos dizer, o que o cliente do futuro pode estar querendo. Então, é uma cor que a gente sabe que vai ter em todas as marcas, mas não é uma cor muito diferenciada. Então, às vezes, uma cor um pouco mais fácil de a gente vender. Um marrom ou um azul que é mais aceitável ao público, a gente vê que todo mundo usaria. Não sei se responde um pouco a sua pergunta, mas é muito importante olhar.
né, para o histórico da marca que você está trabalhando, aquilo que deu certo, e às vezes você repensar aquilo que deu certo com detalhamentos novos, e olhar também para essas apostas do futuro com um pezinho no chão ali. Então, o que é comercial seria um pouco isso. Entendi, muito obrigada, viu? Por nada. Maravilha. Pode falar, Lincoln. Boa noite, dá para me ouvir certinho? Dá para ouvir. Boa noite, Tamara. Adorei sua noite. aula. Ficou muito completa e muito mais sobre o seu trabalho e não apenas sobre você, embora também faça muito sentido conhecer sobre você. Mas, enfim, você comentou, somente na parte criativa, que um dos momentos de planejar próximas campanhas, etc., a gente olhava muito para o que está como tendência para seguir isso como um direcionamento de como as coisas deveriam ser. Mas isso é obrigatório? Então, você citou, por exemplo, a parte do marrom desse ano. É obrigatório eu colocar para essa próxima tendência, esse marrom, por exemplo, ou qualquer outra tendência que for aparecer, porque eu acho que isso talvez acaba engessando ou seguindo muito uma padronagem do que está acontecendo e todas as outras marcas vão entrar também, sabe? Isso faz sentido. Isso não é obrigatório. Inclusive, é muito importante olhar essas tendências com senso crítico. Então, aquilo realmente tem que fazer sentido para a marca que você trabalha e para o público que compra dessa marca. Então, às vezes, por exemplo, a tendência de babados na Calvin Klein, ela não vai funcionar, porque é uma marca mais minimalista e não tem tantos detalhes, não é uma marca romântica. Então, vale muito, muito importante filtrar essa tendência e separar aquilo que a gente acha que realmente faz sentido e é válido. E sobre ficar padronizado, eu acho que a gente coloca um pouquinho realmente do DNA da marca, né? E existem coisas que são importantes a gente ter. Então, vale você avaliar, porque, querendo ou não, a tendência, ela gera um desejo, né, de consumo lá na frente. Então, esse marrom, pode ser que lá na frente todo mundo vai estar querendo ter. Então, a gente precisa parar e pensar, faz sentido eu ter? Vai fazer falta para mim lá na frente? Ou essa cor, ela às vezes é muito diferenciada, é uma cor, um verde super cheio de luz, super iluminado, e é uma cor mais difícil. O meu público que compra na minha marca é um público que é mais pé no chão, ele não usa coisas tão diferentes, então eu não vou postar nesse verde, eu vou postar num verde um pouco mais fácil, um pouco mais apagado. Então, tudo precisa ser olhado com realmente um senso crítico e entendimento do que cabe ali para aquele público, que é o público que você almeja atingir no final. Faz super, super sentido, bem amplo e muito bem explicado. Obrigado, viu? Mais alguém, gente? Muito boas perguntas. Tem uma pergunta do chat, né? Que a cartela da Calvin Klein é bem neutra. Sim, inclusive a Calvin Klein é uma das marcas que tem uma cartela de cor bem mais neutra, bem mais fácil, vamos dizer. Então, às vezes a gente aposta em uma cor ou outra mais viva, mas no geral é uma cartela mais de preto, branco, marrom, azul marinho, ou é um verde militar. Então, realmente é uma marca mais minimalista. Então, faz sentido para a marca ter uma cartela um pouco mais neutra. Tem marcas que, assim, por exemplo, a gente olha uma Farm. A Farm é super colorida, tem uma estética bem brasileira. Então, assim, é uma marca que vai apostar nessas cores mais vivas. Então, vai ter uma cartela mais animada do que uma cartela da Calvin Klein. Então, realmente é o que condiz com o DNA, assim, da marca. Legal. Bom, acho que é isso. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito legal conhecer um pouquinho do seu trabalho. E quando a gente fecha aqui o nosso encontro, a Tati faz um fotinho de finalização. Então, vou abrir a câmera. Agradecemos. Então, obrigada, Tati. Obrigada, Tamara. Foi Eu que maravilhoso. agradeço a presença de todo mundo. Obrigada, Foi muito pessoal. bom.